Quando te dizem a realidade pode ser muito pior e mais bizarra que a ficção, acredite, essa minissérie documental da Netflix é a prova concreta disso. Bandidos na TV, uma minissérie que eu já tinha ouvido falar há algum tempo, mas só recentemente eu fui assistir na íntegra e olha que o negócio é muito impactante, a gente precisa falar sobre ela e afinal de contas, que diabo de série é essa? Tá pronto aqui. Isso. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos. Hoje pra gente falar de mais uma minissérie daquelas bizarras, mas bizarras com força, que é Bandidos na TV dessa vez, que é uma história que aconteceu lá em Manaus, lá no Amazonas. Uma história, diga-se de passagem, bastante conhecida, não só a nível nacional, como mundial, e a gente precisa falar um pouco mais sobre ela. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me siga lá, @LucasTegaemaia, para mais novidades sobre cinema, série de TV e sobre o canal também. Bem, você que já assistiu essa minissérie de 7 capítulos deve estar careca de saber, ou as pessoas que já ouviram falar por aí, desse caso bizarro do Wallace Souza. E a grosso modo, a premissa o que é? O cara era apresentador daqueles programas populares, sensacionalistas, né? Ele apresentou ali por cerca de 10 anos um programa chamado Canal Livre. Esse programa apresentava vários casos de assassinatos ali na região, né? Prestação de contas, etc. E os caras mostravam ali em primeira mão e não tinha aquela coisa não. Eles queriam impactar mesmo para ganhar audiência, né? E a galera ali, a plateia. Lembra do Gil da Esfirra, que é aquele meme do cara com as esfirras na plateia brigando com o boneco? Pois é, o Gil da Esfirra é desse programa. Seria até cômico se não fosse trágico, se a gente não soubesse de toda a podridão, o lado sombrio que rolava ali nos bastidores. Por quê? O Wallace Souza foi acusado em 2009 de mandar e arquitetar vários dos crimes que o próprio programa mostrava. Isso mesmo, vários casos, assassinatos que eles mostravam ali em primeira mão, eram a primeira equipe de reportagem a chegar, já sabiam ali de todos os detalhes e informações, supostamente de acordo com essas acusações e várias ali evidências e detalhes, era o próprio Wallace, o chefe de uma quadrilha ali, de uma equipe que orquestrava isso aí para poder filmar e aproveitavam e acertavam contas ali com os inimigos e tal. Só que o documentário, calma lá, ele mostra os dois lados, né? Ele não simplesmente pinta o Wallace Souza como esse vilão completo, não. Ele mostra, sim, vários indícios, informações, dados, testemunhos de que o Wallace, né, estaria sim chefiando esse pessoal nesse esquema todo, assim como também mostra o lado do Wallace, né, dos companheiros que trabalhavam com ele, que defenderam ele até o fim, da família, os amigos, falando da integridade, falando que não era possível ele fazer isso, do próprio Wallace também, lá na época da investigação, em 2009, falando que ele era inocente. Além de ser um apresentador muito influente, né, que lidava ali com crimes e criminosos que com certeza não gostavam nem um pouco do trabalho do Wallace, o cara era deputado estadual. Então ele falava que aquilo era perseguição política e muitas outras coisas envolvendo o pessoal que queria derrubar ele. Qual será que é a verdade? O Daniel Bogado, que é o diretor da minissérie, dos 7 capítulos, ele falou que a intenção era justamente essa, mostrar os dois lados. Porque a família do Wallace Souza, por exemplo, diz que na época, né, das investigações e toda a repercussão que o caso teve nacionalmente, mais uma vez internacionalmente, tá? O negócio era tão bizarro e tão inacreditável que vários países, né, Estados Unidos, na Europa também, chegaram a noticiar isso aqui, só que sempre o Wallace como o grande vilão da história. Campeão Wallace Souza! Então o Daniel, o diretor e toda a equipe responsável pelo documentário, né, reuniu aí muito, mas muito material, que é um negócio impressionante. É um dos maiores pontos positivos dessa minissérie,
para colocar na mesa, mostrar pra gente. Apesar que no fim das contas é bem complicado a gente ter 100% de certeza, porque nem eles tinham. O negócio era tão complexo, tão cabeludo, que era complicado ali ter uma resposta absoluta. Mas você pode ter certeza que aquele universo sombrio, o trajeto que eles percorrem, né, os interrogatórios e a aproximação que a gente tem dentro de delegacia e mostrando ali filmagens de perseguição ali da galera que estava envolvida, a força-tarefa gigantesca que foi construída ali em Manaus para tentar derrubar, investigar esse esquema. Então isso aqui, meu amigo, bota muita série e filme de suspense no chinelo mesmo, sem contar que eles fazem ali umas simulações, né, dos crimes que aconteceram e tal, que o negócio parece muito real, né? Ali, se você pegar despercebido, será, opa, eles estão mostrando o crime mesmo, mas não, né? É uma reprodução, eles pegaram atores muito parecidos com os da vida real e também cenas ali que dão uma impactada. A edição e a direção para mim são bem feitas, mas elas têm alguns problemas no desenvolvimento da narrativa. Às vezes ela dá aquela segurada padrão demais, muito porque fica evidente que a tonalidade, a forma com que eles querem contar aquela história é justamente no padrão mais ou menos ali do programa, né, Canal Livre do Wallace, né, que é aquela coisa sensacionalista, que faz um drama, que segura o público ali até o último momento. Eles fazem isso aqui também. E aí, para algumas pessoas, isso pode dar uma irritada. De qualquer maneira, a história é muito forte, ela prende a atenção e consegue segurar até o final para a gente saber o que diabo aconteceu naquela história toda. Eu achei muito interessante, dou uma nota 8. Uma história que prova pra gente com clareza que não se precisa de monstros e assassinos aterrorizantes para se criar uma narrativa completamente aterrorizante. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Eu vou ver se eu faço um programa para combater isso. Bem, então vamos lá, vamos falar aqui pelo menos dos principais pontos dessa história maluca. O negócio, né, desaba quando o Moa, que era um cara que supostamente no início da história trabalhou ali pro Wallace, era um segurança e tal, fazia uns trabalhos ali debaixo do pano pro cara. Esse Moa era um ex-policial e aí ele meio que do nada decide entregar os crimes e o que aquela suposta quadrilha praticava. De acordo com as acusações do Moa, tinha uma média ali de uns 17, quase 20 assassinatos cometidos por essa galera, que depois se transformaram em reportagem do próprio programa apresentado pelo Wallace Souza. E não só o Wallace estava envolvido, era o chefão, como também o filho dele, o Rafael Souza, estava diretamente ligado, inclusive participando ali de vários daqueles crimes também. Até hoje a família, a galera mais próxima do Wallace, nega piamente que aquilo tudo seja verdade, mais uma vez reafirmando que seria perseguição política, um complô para derrubar o cara que entregava o crime, que mostrava ali os bandidos, falava nome ali na televisão. E o deputado, né, o Wallace, tinha vários inimigos publicamente falando. Tanto é que tem um episódio ali que ele acusa um prefeito, né, poderoso de uma cidade ali no Amazonas que estava envolvido no esquema podre ali, né, um negócio realmente baixo nível. Nisso, depois de algum tempo, a polícia consegue fazer uma batida na casa do Wallace, né, faz uma revista geral e eles acabam encontrando vários resquícios, elementos ali que podem incriminar. O lance do Wallace é que ele tinha ali imunidade parlamentar até aquele momento, então ele tinha aquela proteção. Só que o filho dele, o Rafael, o filho mais velho, que estava diretamente sendo acusado daquilo, não tinha nada de proteção. Então, com listas de armas, estilhaços de bala, entre outras coisas, e muito dinheiro também, dinheiro em espécie, foi encontrado na casa do cara. Então o Rafael foi preso, o Wallace cada vez mais desesperado nisso, o cara bastante doente, ele também tinha vários problemas de saúde, e todo mundo falando, né? O pessoal tá me acusando, só que não tem provas concretas ligando ele diretamente, né, com os criminosos e tal. Mas aí passam a aparecer várias evidências, como por exemplo, né, ele tem uma gravação lá do Wallace falando com um coronel
da PM que parecia trabalhar em conjunto com o Wallace, e o Wallace pergunta para ele nessa ligação: tô sabendo que mais tarde no banco tal os bandidos vão assaltar lá e tal. Isso confirma? Posso mandar a equipe de gravação para pegar em primeira mão aquilo ali? O cara, né, confirmou, sabia ali das informações, ou seja, ele tinha muitas informações privilegiadas, mas de uma maneira absurda, né? Então você não necessariamente tinha um combate àquele crime, você sabia que ele ia acontecer e depois a equipe ia lá e cobria o negócio. Pessoa de uma bondade que não tem tamanho. Além disso, tinha gravação, por exemplo, do Wallace se reunindo ali, sentando para trocar uma ideia com um cara que seria um dos maiores criminosos ali da região. Lembrando também que tem o lance do Moa, né, que o Wallace dizia que não conhecia o Moa, que o Moa não trabalhava para ele, etc. Só que tem aquela famigerada foto dos dois ali na piscininha, um do lado do outro ali como bons amigos. E a barra do apresentador barra deputado termina de cair, digamos assim, quando ele perde o seu cargo político, né? Ele perde aquela tal imunidade. E aí a polícia claramente foi direto atrás do cara para prender ele, mas em um primeiro momento ele tratou de fugir. Não podemos esquecer também que tem muita coisa que é digna de filme, além da premissa toda da narrativa, né? Porque o Wallace, ele foi nesse lance aí da votação todo de branco, né? Pra passar a paz, né? Gravata branca, terno branco. Quando eles bateram lá na casa dele, a polícia só achou um monte de vela amontoada numa mesa. O delegado responsável pela força-tarefa disse que parecia até uma espécie de ritual. O Wallace acabou ficando pouco tempo foragido, o advogado dele negociou ali com a polícia, né, para ele ser preso separadamente. A gente pode falar que o checkmate dessa história, né, que foi considerado como Wallace o grande mandante disso tudo, foi a Patrícia, uma mulher que trabalhou como repórter na época do Canal Livre durante bastante tempo, e ela resolveu soltar o verbo, né, e contar o que acontecia. Então ela confirmou que muita coisa era arquitetada, muitos eles mandavam matar para depois ir lá filmar. Algumas vezes eles implantavam coisas, né? Chegava ali, tem coisa escondida aqui na casa do cara, negócio de contrabando. A Patrícia, inclusive, falou que viu muita gente inocente sendo presa nessa história aí que eles acabavam criando. Bem, no meio dessa guerra toda, desse caos maluco, o Wallace, que já estava bastante debilitado, estava doente, de cama, tinha perdido muitos quilos, o cara estava com uma aparência ali quase irreconhecível, não resistiu e acabou morrendo no hospital. Será só uma verdade? E até o último dia a polícia, a força-tarefa, não ouviu da boca do cara que ele era o responsável por aquilo. Ele foi embora e levou tudo junto. O último plot twist dessa história foi no julgamento ali do Moa, do Rafael, né? Que o Moa, depois de toda essa novela, ele falando, acusando o Wallace e todo aquele esquema, o cara fala que não, que era mentira, que o tempo todo ele estava sendo coagido a falar aquilo pelos responsáveis da força-tarefa, e agora, como ele estava em júri popular, ele poderia finalmente falar a verdade. É uma bagunça danada, né? Você não sabe, é uma tramóia. Na verdade, ali acaba que ninguém é santo, muito pelo contrário. No fim das contas, o Rafael, filho do Wallace, pegou 9 anos de prisão, sendo que atualmente ele cumpre o restante da pena em regime aberto. O Moa só ia acabar de cumprir o restante dos anos da pena que ele já tinha recebido em um julgamento anterior, e o motorista aí envolvido no caso também foi absolvido. A série faz questão de mostrar os próximos anos, o pós-julgamento, que a criminalidade continuava, ou na verdade piorava ainda mais. Teve uma rebelião ali, prestes o Moa sair nos próximos dias em liberdade, o cara acabou sendo morto nessa rebelião. Uma coisa é certa e dá pra perceber, era briga de cachorro grande, todo mundo tinha muita coisa nebulosa por trás, existiam esquemas e era um tentando queimar o outro, um tentando desmentir o outro a todo momento. E você assistiu Bandidos na TV? O que você acha dessa história maluca? Você acha que o Wallace era realmente o grande vilão, o cara por trás desse esquema para construir essas matérias aí e ganhar audiência?
ou não, na verdade, ele foi mais uma vítima de algum complô político e pessoas que queriam derrubar ele a qualquer custo. Deixa aqui nos comentários as suas opiniões e o que você achou da qualidade da série, da produção como uma minissérie documental. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like que ajuda muito o canal. Um grande abraço e até mais!